o governador do estado de São Paulo, o excelentíssimo senhor João Agripino Doria Júnior, perdeu a cabeça e chamou os aposentados de vagabundos, em especial os policiais militares da reserva. Por que ele fez isso? Vamos saber? Vem comigo! Olá, bem-vindos novamente ao canal do Coronel Pelissari Analisa. E nós vamos fazer uma análise sobre o destempero que tomou conta do nosso excelentíssimo governador do estado de São Paulo, o senhor João Agripino Doria Júnior. E saber por que ele fez isso? Quero só aproveitar para você, meu amigo, minha amiga que está assistindo, né? Hoje eu estou fazendo com uma camiseta aqui de Força Tática, né? Que eu ganhei de presente dos meus policiais militares quando eu fui comandante no 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, que fica no município de Franco da Rocha e cuidava dos municípios ali da região. Né? Então, estamos dando uma tematizada porque o assunto pede, porque é isso que está rolando, né, quente nas redes sociais. E o nosso governador João Agripino não esperava tamanha repercussão. Mas nós vamos entender. Então, o que levou o governador João Agripino Doria Júnior, a ter perdido a cabeça num evento no município de Taubaté, no estado de São Paulo, quando um grupo de policiais militares da reserva ficou fazendo uma manifestação. E aí, no seu destempero, né, ficou com a cabeça quente, ele acabou chamando todos os aposentados, em geral, do serviço público e os policiais militares da reserva, em especial, de vagabundos, dizendo que os aposentados mamam, ele fez esse gesto aqui, né, mamam nas tetas do Estado. Ora, como se Previdência, como se sistema de proteção social fosse uma teta do Estado, como se esses trabalhadores ao longo de uma vida inteira, dentro da carreira, dentro dos seus trabalhos, do seu emprego, não tivessem colaborado, contribuído para poder chegar agora e o dinheiro não é do Estado. Um dia nós precisamos fazer um vídeo sobre Previdência para vocês entenderem. O dinheiro da Previdência não é do governo, não é do Estado. Querem fazer parecer que seja, mas não é. O dinheiro da Previdência é meu, é seu, que é do trabalhador. São das pessoas o dinheiro da Previdência e não do Estado. Mas isso fica para um outro dia. Agora, esse destempero do governador João Agripino, ele apenas demonstra o ápice de um processo de estresse político pelo qual ele está vivendo. Porque ele tem um projeto de ser presidente, candidato pelo menos à presidência, em 2022. E ele está vendo muito cedo esse projeto ruir. E eu vou explicar por quê. Tudo começa ainda na campanha para governador o ano passado, 2018, em que, numa situação improvável, vai para o segundo turno ele e o então governador da época, Márcio França. Ele, João Agripino, busca colar no adversário, sabendo desta onda contra a esquerda no Brasil. Ele tenta colar no então governador Márcio França, a pecha também de socialista. E ele era mesmo. Isso não precisava ter feito muito esforço para isso. Mas ele faz o quê? Ele se cola na figura do presidente, na época, candidato Jair Bolsonaro, e inventa o Bolsodória. Ora, ele acaba sendo eleito, bate na trave, porque ele ganhou por uma margem pequena, de alguns milhares de votos. E isso em São Paulo é nada, é bater na trave. Não é ser eleito com a maioria, é bater na trave.
Dados 6 meses, o Bolsodória começa a atacar abertamente, seja nas redes sociais, seja na imprensa, começa a atacar abertamente o presidente Jair Bolsonaro, crendo que o bolsonarismo sofreu um baque, que as pessoas não estavam gostando muito do comportamento do presidente, principalmente no que diz respeito à defesa intransigente dele, Jair Bolsonaro, em relação aos seus filhos. Isso não deixa as pessoas muito confortáveis. Nós não foi para isso que nós elegemos Jair Bolsonaro, né? A mola propulsora da eleição de Jair Bolsonaro foi a segurança pública e ainda é. É por isso que João Agripino Dória Júnior, pegou e levantou como bandeira a segurança pública, começando a dizer de reequipamento e principalmente da situação salarial dos policiais do estado de São Paulo. Policiais militares, policiais civis, técnicos científicos, agentes penitenciários, né? Então, ele falou, a polícia de São Paulo vai ser a polícia mais bem paga do Brasil. São Paulo terá os melhores salários da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, incluindo Polícia Científica, do país. Isso é compromisso de governo. E quem me conhece e sabe da minha existência, eu assumo compromissos que eu posso cumprir. E ao assumir o compromisso e anunciar, será cumprido. A menor hipótese de dúvida, será que vai, será que não vai? Vai. Ele fez uma promessa. Apesar que ele prometeu não sair da prefeitura e saiu. Foi o primeiro grande erro político dele. O paulistano e o paulista não perdoam. Ele não sabe, mas o eleitor paulistano e paulista não perdoa. Então ele, João Dória, achando que estava havendo uma diminuição de Jair Bolsonaro, em termos de expectativa e aceitação popular, começa a atacar. Ele sempre se move de maneira oportunista, né? Só que, numa reunião em que estava se discutindo exatamente a questão do reajuste para os policiais do estado de São Paulo, ele disse que ele iria quebrar a paridade entre policiais da ativa e policiais inativos. Ao longo de 4 anos, aquele compromisso de termos a polícia mais bem remunerada do Brasil, ao término da nossa gestão, será a polícia mais bem remunerada do país. Tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, a Polícia Científica também. E pedindo a vocês não quebrar a paridade com os inativos também, que é de importância. Esse é o tema que nós estamos estudando, não vou mentir para você, nós estamos analisando isso, o impacto no orçamento. Isso criou um movimento. No dia 27 de setembro, houve uma manifestação de policiais militares da reserva, inativos, reformados. Para você entender, você que está me assistindo entender, existem 3 situações. 3 situações que na realidade se dividem em 4, tá? Uma são os policiais militares, homens e mulheres, que foram para a inatividade, estão na reserva. Cumpriram o seu contrato com a sociedade paulistana e paulista e passaram para a inatividade. Nós temos os policiais militares que, honrando o seu juramento, muitos morreram, mas outros muitos, 5.000, estão aleijados, incapacitados, em cadeiras de rodas, tetraplégicos, amputados. Eles também fazem parte do rol de vagabundos que o excelentíssimo senhor governador acabou, no momento de destempero, colocando no balaio. Isso não pegou bem. E nós temos as pensionistas. Só que das pensionistas e os pensionistas, nós temos 2 tipos de pensionistas. Nós temos aquele pensionista ou a pensionista que virou viúva, né, do militar inativo, do policial militar inativo, ou da policial militar inativa. Com o passar do tempo, um morreu, o outro ficou viúvo, tá. Mas nós temos também a pensionista ou pensionista e filhos
daqueles policiais militares que morreram em serviço. E ele colocou esse pessoal também, aqueles policiais que morreram, ou seja, violando a memória dos heróis que tombaram na defesa da sociedade, no mesmo balaio, chamando de vagabundo, mamando nas tetas. Ora, por que ele está destemperado? Teve a manifestação dos inativos, isso levantou os inativos, e o ponto máximo de inflexão de todo um período de ataques ao presidente Jair Bolsonaro e de ficar enrolando, né, não deixando claro e definida a situação de reajuste salarial de uma promessa que ele fez e pela qual ele foi eleito, foi criando uma tensão na sociedade, em especial dos policiais militares. E o ponto de inflexão foi na formatura dos sargentos no dia 11 de outubro, em que, a hora que ele vai receber a continência da tropa, ele é vaiado, mas é uma vaia retumbante, tomando todo o sambódromo aqui do Anhembi, na capital de São Paulo. Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro. Ele sentiu o golpe. O governador João Agripino sentiu o golpe. Ele já vem sendo fustigado pelo senador Major Olímpio, pelos deputados federais que são policiais militares, pelos deputados estaduais que são policiais militares. Ele já vem sendo fustigado já há um tempo. Mas a formatura dos sargentos foi emblemático. Ele denunciou o golpe, ele sentiu, ele viu que querer descolar-se de qualquer jeito agora, achando que Bolsonaro estava numa situação ruim, não foi bom. Por quê? Porque na mesma solenidade, logo depois, chega o presidente Jair Bolsonaro. E, num contraponto monumental, ele é ovacionado por todos que estavam ali. A tropa estava formada, a tropa não está em sentido, ninguém se mexe e ninguém fala. Mas o público na arquibancada, ali tinha com certeza, pelo menos, umas 10 mil pessoas gritando mito e outras coisas para o presidente Jair Bolsonaro. Ficou muito clara a diferença de tratamento e de receptividade. O mundo real falou com o governador João Agripino. E para entornar este caldo político, a última, foi no começo do mês, está fazendo 15 dias, a última pesquisa da XP coloca o atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que é, na cabeça do governador João Agripino, aquele que ele pretende reconduzir na prefeitura, ele se encontra em quarto nas intenções de voto. O primeiro aparece o apresentador da Atena e o segundo, o deputado Celso Russomano. Ora, o prefeito Bruno Covas, que é o prefeito atual, tem menos da metade das intenções de voto do Datena, que é o primeiro colocado nas pesquisas. Datena está com 22% e o Bruno Covas em quarto com 10%. Isso acendeu todas as luzes de emergência na cabeça do governador João Agripino. Por quê? Porque ele precisa da capital para ser presidente. Isso já é dado por todos os analistas, que a eleição em São Paulo dá o norte da eleição para presidente no Brasil.
Foi essa leitura errada, inclusive, que fez Geraldo Alckmin ter confiança demais na eleição. Porque foi eleito como prefeito o João Agripino Dória Júnior. Só que ele foi eleito se descolando do PSDB, propondo um novo PSDB. E o Geraldo Alckmin achou que votando no PSDB, o PSDB continuava com a mesma importância política, quando na realidade não. O povo estava cansado. Nós aqui no estado de São Paulo, nós infelizmente, para o PSDB, e mesmo para o PT, para nós paulistas, PT e PSDB nada mais é, ou nada mais são, do que a face diferente, a cara e a coroa da mesma moeda. Eles são a mesma coisa. E permitiram que o PCC, o PSDB permitiu, com a sua leniência, com o seu abraço às ideias da escola de Frankfurt, nós já falamos tanto disso aqui, né, em outros vídeos, fazendo o crime crescer. O PCC se tornou nacional e internacional. No governo de quem? Do PSDB. Nós paulistas sabemos disso. É por isso que a bandeira da segurança pública é tão forte. E, diante de todo esse complexo na cabeça do governador João Agripino Dória Júnior, ele percebe que ele está numa situação de extrema fragilidade política. Extrema fragilidade política. E o seu maior opositor, que vem surgindo forte no horizonte, é exatamente o próprio senador Major Olímpio, que tem tudo nesse momento, porque nós estamos pegando a fotografia do momento, nesse momento, a fotografia desse momento, tem tudo para ser um candidato muito viável ao governo do estado de São Paulo em 2022. Porque o governador João Agripino já foi condenado em algumas ações em primeira instância. E ele está lá, assim, com a espada de Damocles na cabeça dele, podendo ser condenado nessas mesmas ações judiciais em segunda instância. Se isso acontecer, ele fica inelegível pela lei da ficha limpa. Então tem tudo isso acontecendo. E ele, o governador João Agripino, sentindo a pressão, acabou fazendo uma catarse, acabou perdendo a compostura e acabou se destemperando com esse... Tinha meia dúzia de gato pingado lá, atrapalhando, e ele deu, em vez de ele continuar, deu atenção para aquela barulheira. Enquanto vocês descansam, os policiais de trabalho estão trabalhando, arregaçando a manga para trabalhar. Vai para casa, vagabundo, vai para sua casa, vai comer a sua mortadela com a sua mãe, seu sem vergonha. Eu respeito é policial que trabalha. Mostre aqui para esses vagabundos que não têm o que fazer. Vai para casa, aposentado, vai para casa, amigo. E ele fez um vídeo se desculpando e tudo mais, mas, infelizmente, nesse momento, piorou mais a situação dele. Ele ter falado isso dos heróis, todos aqueles que tombaram, que viveram. Ele está falando de instituições como a Polícia Militar do Estado de São Paulo, como a Força Pública do Estado de São Paulo, que fez a Revolução de 32. Que combateu a intentona comunista de 24, que fez a resistência democrática, que não tem um policial militar denunciado na famigerada e infeliz Comissão da Verdade. Então, ele foi no jogo político, o governador João Agripino Dória Júnior perdeu muitos pontos e vamos ver como é que ele vai fazer. Major, eu fiquei muito triste quando eu soube dessa atitude do governador de São Paulo. Triste como cidadã. Meu estado é Mato Grosso, não é São Paulo. Mas triste por ver a forma desidiosa que um sujeito que foi eleito
no maior estado brasileiro, senhor presidente, o maior estado brasileiro, se refere a pessoas que estão aposentadas porque trabalharam. Não, vagabundo não se aposenta, não. Nem o vagabundo da gíria policial e muito menos o vagabundo que não trabalha. Esse não se aposenta. O vagabundo da gíria policial, ele vai preso ou morre. E o vagabundo que não trabalha depende dos outros. Os aposentados, você chamar pessoas de mais idade que você, não ter respeito pela idade, pela experiência, não ter respeito pela farda, major, isso é de uma falta de categoria, de classe, é de uma falta de conteúdo político que irrita. E eu vou lhe dizer, eu tenho um amor pela polícia muito especial. Os senhores sabem, eu tive com seguranças anos e vi eles colocarem o corpo na minha frente para me defender. Então eu não admito, no Mato Grosso, em lugar nenhum do mundo, que se desrespeite uma farda. Muito menos uma farda que já está dobrada, que já está guardada, porque já cumpriu a sua missão. Então, Major Olímpio, saiba que sou absolutamente solidária às suas palavras, ratifico todas as suas palavras. E digo mais, da forma como o senhor disse educadamente, hoje eu pela emoção, me dou a liberdade de não ser tão educada. Eu quero dizer ao povo brasileiro, Major Olímpio, cuidado, porque esta praga vai querer chegar à presidência da República, vai querer chegar muito mais longe do que está. Quem não respeita o cidadão não merece voto. Quem não respeita o idoso não merece voto. Quem não respeita o aposentado. Quem não respeita uma farda, Major Olímpio. Ora, quem que não respeita uma farda? Um governador do estado faltar o respeito com a própria instituição que ele governa. Se colocou a culpa no senhor, eu acho é muito bom, o senhor sabe por quê? O senhor está incomodando. E o senhor vai ser o governador do estado de São Paulo, se Deus quiser. Porque o senhor é um cara do bem, o senhor é um cara que tem respeito, o senhor é um cara que me orgulha estar aqui ombreando esse Senado. Eu tenho certeza absoluta que essa vai ser a resposta do povo de São Paulo para esse desmando desse governador. Muito obrigada, desculpa a emoção. Governador, quem sou eu para aconselhar um governador? Respira fundo. Põe a sua cabeça no lugar. Cumpra a promessa. Valorize a polícia de São Paulo. Valorize em salário. Nós estamos precisando. De verdade. O nosso soldado trabalha feito um escravo. Se pegarmos na história, nos estudos, mesmo os escravos do Brasil colônia, no tempo da escravidão no Brasil, o escravo não trabalhava tantas horas semanais como o soldado e o policial militar trabalham em São Paulo. Eles ultrapassam as 180 horas mensais de trabalho. Ele é obrigado a trabalhar na polícia e depois complementar o salário dele com a operação delegada, trabalhando para a prefeitura no seu horário de folga, com a DGEM, né, atividades dentro do próprio Estado, que é o bico oficial do Estado. E ele está se matando. Para você ter uma ideia, você que está me assistindo, meu amigo, minha amiga, o salário líquido, o líquido de um soldado da Polícia Militar no Estado de São Paulo, o estado mais rico do país, a locomotiva da nação, é 2 salários mínimos e meio. Eu pergunto para você, você estaria disposto a entrar na favela, trocar tiro com bandido, levar tiro, tomar tiro de fuzil de bandido na favela, dos traficantes, por 2 salários mínimos e meio? Me perdoe, não querendo falar mal, pelo amor de Deus, mas o pessoal que varre rua ganha quase isso. E o policial militar é um profissional altamente qualificado.
E governador, não se iluda, não queira vender para a população índices. Vai aqui a palavra de um professor. Tem um monte de livros aqui, ó, de pessoas que estudaram os indicadores de polícia em nenhum lugar do mundo. Não é um privilégio, em nenhum lugar do mundo os indicadores são confiáveis, senhor governador. Não adianta o senhor falar que diminuiu o indicador disso, o indicador daquilo, e o povo que vive o dia a dia, que está o dia a dia, ele sabe que não diminuiu porque ele continua sendo vítima. E para a vítima, não importa o indicador. Falar 5%, 10%, para a vítima é 100%, governador. O senhor prometeu blindar as viaturas para trazer um pouco mais de segurança para o nosso policial. Cadê a blindagem? O senhor comprou carros novos, cadê a blindagem? Para pelo menos dar uma oportunidade. Porque viatura para fuzil é feita de papel. Para tiro de fuzil é papel, governador. É nisso que passa a valorização. Então, governador, respira fundo, cumpra a promessa, valorize a sua polícia e, sinceramente, é apenas uma sugestão. Desista do projeto de ser presidente. Seja governador. Lembra que o senhor falava que o senhor ia ficar 4 anos na prefeitura, o senhor ia prefeitar, governador? Então, governe. Esqueça a presidência, seja governador. O senhor sabe o que tem que fazer, porque marketing, o melhor marketing do mundo, governador, e o senhor sabe fazer isso muito bem, o senhor sabe muito bem do que eu estou falando, o melhor marketing do mundo não consegue vender um produto que não presta. O povo sabe que não presta. Seja um bom governador, senhor. Assim, o senhor vai estar bem com a população do estado de São Paulo, com os policiais militares, porque a polícia, governador, e o senhor deve estar percebendo isso, a polícia tem um grande poder político. Olha aqui, ó. Os mesmos caras escrevem isso. Os mesmos doutrinadores, em qualquer lugar do mundo. A polícia tem uma força política muito grande. Então, o senhor precisa pôr a bola no chão e cumprir as vossas promessas. Nós precisamos de 3 coisas. O senhor primou por 3 áreas que o senhor daria especial atenção no seu governo: segurança pública, educação e saúde. Excelentíssimo senhor governador João Agripino, se por acaso o senhor vier a ver este vídeo, é um conselho que lhe dou de graça. E lembre-se que o povo de São Paulo, a exemplo do povo do Brasil, que colocou um capitão do exército na presidência, de repente pode achar que seria uma boa escolha, uma boa opção colocar um major da Polícia Militar no governo do estado de São Paulo. Certo, senhor governador? Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até agora. Por favor, se você quer comentar alguma coisa, coloque aqui embaixo para a gente. Não esqueça de dar o seu joinha, pois isso dá relevância para o nosso canal. E continue conosco.